E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma abertura extremamente agressiva, fácil de jogar e que leva a posições artísticas muito bonitas. As composições de ataque desse gambito são lindas, então mesmo que você opte por não jogá-lo, fica no vídeo que eu te garanto que você não vai se arrepender. Vamos lá, a partida começa com peão E4, o adversário responde com peão E5 e depois de cavalo F3, ao invés de jogar o lance mais popular, cavalo C6, o oponente opta por D6, que é a defesa Philidor. Ele está jogando de maneira um pouco passiva, não desenvolve nada, prende o bispo por dentro da cadeia de peões. No entanto, é bem seguro para o jogador de preta jogar a Philidor. Ela não é muito ativa, no entanto é bem sólida. E agora você vai quebrar a solidez do seu adversário jogando o peão D4 e rompendo o centro. Já que você tem uma peça desenvolvida e ele não, a ruptura do centro vai te auxiliar. E caso ele opte por capturar o peão, que é de longe a melhor alternativa para ele, para impedir que a posição se abra muito, ele não deve deixar você tomar, então mesmo que ele jogue aqui bispo G4, cavalo C6, que são dois lances comuns, são ambas imprecisões que você pode castigar. Fica no final do vídeo, eu vou falar dessas duas linhas aí, que também são úteis caso o adversário não capture o peão de D, mas ele deve capturar e normalmente você tomaria aqui em D4, teria esse cavalo muito bem centralizado, forte, mas o seu adversário tem um jogo relativamente tranquilo montando o sisteminha dele. Cavalo F6, bispo E7, roque, e depois ele pensaria como é que ele vai contestar o centro. E ele vai jogar da maneira que ele está acostumado a partir daqui, certo? Ao invés de você capturar de cavalo, eu opto por peão C3. Esse gambito é pouquíssimo jogado, se chama gambito Bird. A probabilidade é que o seu oponente nunca tenha o enfrentado e os temas do gambito são muito semelhantes aos temas de um gambito dinamarquês. A ideia é que depois que ele captura o primeiro peão, ao invés de você capturar de volta de cavalo, também é um lance que você pode jogar, você joga bispo em C4, ofertando a ele um segundo peão. E ele absolutamente não deve capturar esse segundo peão. Essa é a posição típica do gambito Bird e a partir daqui nós vamos dar uma olhada nas linhas principais. Vamos lá, o melhor lance aqui para o seu adversário é o lance cavalo em C6. Esse lance é pouco jogado e logo nós vamos mostrar o que é que você vai fazer contra essa variante. Mas vamos primeiro ver os lances mais comuns que os seus adversários vão jogar. O mais comum de longe é bispo E6. Faz sentido, logicamente, no entanto o oponente já está pior. Ele quer trocar o bispo forte que você tem ameaçando F7, ele pensa, como eu estou à frente em material, faz muito sentido trocar peças e eu certamente vou matar o ataque das brancas se eu eliminar esse bispo da casa de C4, eliminando qualquer pressão a F7. Infelizmente para o seu adversário, essa linha de raciocínio não se sustenta no longo prazo, porque depois que você toma o bispo em E6, o seu oponente tem fraquezas demais na posição e elas começam logo a cair aos pedaços, certo? Quando ele retoma, por exemplo, o seu adversário já tem aqui vários peões fracos. Especificamente, o peão de B7 é um grande alvo, uma vez que ele tirou o bispo de casas claras, e o peão de E6 é outro grande alvo, e você pode ameaçá-los imediatamente jogando dama em B3. Dama B3 bota pressão tanto no peão de E6 quanto no peão de B7, e a tendência é que seu oponente tente defender. Então, se o adversário jogar dama C8 defendendo os dois, parece que ele segurou tudo, mas tudo vai cair rapidamente depois de cavalo G5. Agora você está ameaçando o peão de E mais uma vez, a pressão no peão de B não saiu nem um pouco e o único lance dele que defende o peão de E é rei E7, que não é um bom lance. Absolutamente terrível se ele jogar isso, ele não deve de forma alguma caminhar o rei dele para o centro do tabuleiro, mas o pessoal geralmente faz isso, certo? Então joga um rei E7. Parece que ele segurou tudo. Segurou aqui uma segunda vez o peão de E6, agora está defendido por dama e por rei. O peão de B está defendido pela dama. Parece que ele tem uma posição desconfortável, mas ele vai se ajeitando, vai começar a chutar o seu cavalo, vai começar a trocar peças e a posição dele vai lentamente melhorando, certo? Errado. Aqui as brancas já têm uma tática que vence material. Pause o vídeo e veja se você consegue encontrar o lance que vence para o jogador de brancas. Esse daqui é de uma beleza artística. Vamos lá? Pausou, encontrou? Eu espero que sim, mas não estava fácil, viu? O lance é cavalo toma E de qualquer jeito. A dama está um pouco sobrecarregada. Ela era a única defensora tanto de B7 quanto de E6. Se dama toma cavalo, você essencialmente está trocando esse cavalo pela torre mais dois peões, porque caiu tanto o peão de E6
quanto o peão da casa de B7. E agora você tem mais do que compensação material por ter jogado esse gambito, porque vai cair a torre no canto. E além de estar acima em material, você também vai estar à frente em segurança do rei e em desenvolvimento na partida. Posição totalmente ganha para o jogador de brancas. Legal, né? Agora vamos dar uma olhada no segundo lance mais comum, que não é o bispo E6 aqui. Então o segundo lance mais comum para o seu oponente é o lance cavalo em F6. Contra cavalo em F6, eu recomendo o lance E5. Esse lance tem um truquezinho associado a ele, certo? Quando você joga peão E5, se o seu oponente opta por capturar o peão, ele está claramente visando aqui uma troca de damas. O problema é que vai cair o peão de F, né? Então você pode tomar F7, o seu adversário vai ter que jogar a correr no centro, ele não pode, é claro, tomar o bispo, senão a dama está solta, ele perde a dama e a partida certamente, mas ele jogando com o rei aqui no centro do tabuleiro, a posição fica difícil demais para pretas já. Você pode jogar dama B3, claramente você não quer essa troca, tá? Dama toma dama, depois cavalo toma peão, vai te levar a uma posição onde você trocou damas e você tá com material a menos, né? Então, ó, dama toma dama, cavalo toma peão e você segue estando com um peão a menos. Então, eu realmente não recomendo a simplificação nessa posição. Por mais que você goste daquele final, tem melhor. E a ideia é que dama B3, você mantém a dama no tabuleiro, dificulta muito o desenvolvimento dele. Ele tem sempre que ficar de olho nas infiltrações, certo? Se ele captura o peão aqui, ó, agora você tem muito controle dessas diagonais, certamente vai vir um mate rapidinho, né? Você já pode, por exemplo, fazer o roque, trazer uma torre para D e a dama dele muito prontamente fica presa. Muito ruim de jogar para o jogador de preta se ele opta por capturar o peão. Então o melhor lance para ele é fazer o quê? É jogar peão C2, ameaçando o seu cavalo. Só que aqui tem uma linha muito linda. Isso nunca foi jogado, é uma linha que o Engine recomenda. E a ideia é você deixar o cavalo cair. Você vai lá e faz o roque, sacrifica o cavalo, peão toma cavalo, transformando em dama. Você joga torre, toma peão. E agora você tem uma velocidade muito grande de desenvolvimento. Por quê? Vem cavalo C6 e você já pode jogar bispo em E3. Ameaçando checkmate. Veja só, bispo C5 vai levar a uma posição onde ele ou tem que bloquear de dama, ou ele vai levar muito rapidamente um checkmate aqui, certo? Então, por exemplo, se ele joga aqui peão, qualquer lance aleatório que não lide com ameaça, certo? Temos bispo C5 cheque, se ele não quiser entregar a dama, dama em E6 vai ser checkmate. Então, o seu oponente precisa, depois desse bispo E3, jogar algo que lide diretamente com a sua ameaça. Pode ser dama D6, para poder impedir o bispo C5. Só que agora, depois de torre D1, a posição já era. Você prendeu a dama do seu adversário com aquele sacrifício de cavalo. Veja só, a dama não tem uma única casa segura para qual ela possa ir. Caso você esteja imaginando que existe dama B4, brancas tem aqui uma refutação desse lance, vencendo de maneira maravilhosa o jogo e a dama do seu adversário, caso ele perceba o que você está prestes a fazer. Veja só, aqui, brancas podem jogar cavalo toma E5. E a justificativa desse lance maravilhoso é que se você permite a troca de damas, né, se ele vai lá e troca damas, achando que se livrou da pior parte do ataque, bispo em C5 é um dos checkmates mais bonitos que você vai ver. Veja só, o bispo cortando essas casas, o cavalo cortando essa, junto com a torre, o bispo cortando aqui. A posição aqui, ó, é linda, maravilhosa, isso daqui é uma pintura. E se o seu adversário captura o cavalo, né, depois de cavalo toma, cai a dama dele com cheque. Tem o bispo C5 cheque de qualquer jeito, né? A posição aqui tá maravilhosa para o jogador de branca, certo? Em pouquíssimos lances, isso se o seu adversário jogar relativamente bem. Se você achou bonitos esses checkmates, bonitas essas sequências, e você já aprendeu algo que não sabia, então dispara o like nesse vídeo, se inscreve no canal, me ajuda demais e é de graça. Agora, nós vamos dar uma olhada no que você vai fazer caso seu oponente opte por tomar o peão de B2. Se ele toma o peão, as sequências são muito similares. No entanto, você tem ainda mais desenvolvimento. Tomar o peão foi ruim por parte dele. Depois de bispo toma, se o seu adversário joga aquelas mesmas linhas, né, então bispo E6, você vai seguir da mesma forma. Você toma, depois do dama B3 pressionando os dois peões, por último cavalo G5, e aí se o seu adversário tentar segurar o peão de E, você pode tomar o peão e vai cair a torre lá no canto, depois de dama toma peão de B. Então a mesma sequência que funcionava lá,
funciona aqui, exceto que agora você tem ainda mais desenvolvimento e ele tem menos facilidade ainda de desenvolver as peças dele no ataque. Naquela posição anterior, a avaliação do computador te daria 1,5 ponto de vantagem, aqui ela vai dar mais ou menos uns 2,5 pontos, 3 pontos de vantagem, porque temos ainda o bispo desenvolvido. Se depois da captura do peão ele jogar o mesmo cavalo em F6, você pode seguir do mesmíssimo jeito jogando aqui o seu peão E5. Se ele captura, aquele mesmo bispo toma F7 ainda funciona. Depois de rei E7, você ainda tem agora bispo em A3 que você não tinha antes. E agora é ainda melhor, porque o seu adversário vai ter que entregar a dama. E a posição é ainda mais ganha para o jogador de brancas. Legal, né? E agora nós vamos dar uma olhada no que você vai fazer caso seu oponente jogue bem. Cavalo C6, que é o lance que melhor segura a posição aqui. Pois vamos lá. Se o seu adversário segurar bem o jogo, por exemplo, jogando cavalo C6, esse lance por parte dele é muito bom. E se algum dia você enfrentar esse gambito, eu espero que você se lembre e jogue ele. Agora, como que nós vamos jogar a posição? Nós podemos capturar o peão de C, cavalo toma peão de C3, e nós ainda temos muito desenvolvimento pelo peão que foi sacrificado. Então, o jogador de pretas está só com um peão a mais, e brancas tem duas peças desenvolvidas a mais do que o jogador de pretas. Ele segue desenvolvendo, cavalo F6 é um lance muito lógico, e agora nós podemos jogar dama B3, pressionando a casa de F7. Aqui a gente mostra qual que é a diferença do posicionamento desse cavalo de C3 para aquela linha anterior, onde a gente ainda não tinha jogado cavalo toma peão. A diferença é que se o seu oponente defender de maneira inadequada, jogando o lance mais comum dama E7, que é um lance super natural porque ainda crava o peão de E4, ele já fica pior. Por quê? A maneira correta dele defender é dama D7, porque o cavalo D5 não vem com tempo na dama. O dama E7 é um lance mais apetitoso, certo? Ele quer jogar para cravar o peão ao seu rei para ameaçar vencer material aqui no centro do tabuleiro. No entanto, ele já assume desvantagem porque você pode rocar. Ele não pode, é claro, capturar o peão a partir dessa posição. Se ele captura o peão, certo, ele vai acabar prendendo a dama. Você pode tomar o cavalo, depois de dama toma aqui, você tem o simples aqui, ó, torre 1, prendeu a dama do seu adversário, venceu a partida, certo? Então a captura do peão tá fora de questão. No entanto, o desenvolvimento do seu oponente também está muito difícil, né? Essa é uma posição onde é tenso para ele desenvolver. Se ele tira o bispo, ele pendura o peão de B. Se ele, por exemplo, tenta fianquetar o bispo de casas escuras para conseguir desenvolver de alguma forma, ele enfraquece a defesa do cavalo. Então você pode ir lá e cravar o cavalo e na sequência cavalo D5 vence material. Puro e simples assim, né? O jogador de brancas ele já fica muito melhor com o lance extremamente natural do jogador de pretas. Tá, mas e se ele jogar a dama na casa de D7? Ainda não é o fim do mundo, você ainda vai conseguir uma posição bem tranquila pela vantagem de desenvolvimento. A ideia agora é você fazer o roque. Aqui o seu oponente vai jogar cavalo A5, esse é o melhor lance de longe por parte dele, e o objetivo de cavalo A5 é se livrar do bispo de C4. Você não tem como sair dessa, no entanto não é o fim do mundo. Dama B5 é um bom lance, ofertando a troca de damas. Se ele opta por aceitar a troca, a ideia sua é tomar de cavalo, ameaçando o duplo imediatamente na casa de C7, certo? Então, para o seu oponente, a melhor coisa é jogar tipo um rei D8, te dá tempo de recuar o bispo com tranquilidade, até mesmo tomando em F7 se for o caso. No entanto, se ele tomar o bispo, ele vai levar o duplo e a posição é imediatamente vantajosa para as brancas normalmente. Mas geralmente não se troca damas aqui, ele joga cavalo, toma bispo, você claramente não quer trocar, você só perde um bispo, né? Então, dama toma cavalo, e agora, depois de bispo E7, seu oponente querendo desenvolver, você pode ofertar uma abertura do centro. Veja só, você segue tendo muita atividade pelo peão que foi gambitado. Você tem os dois cavalos muito bem centralizados, a dama bem centralizada, o peão no centro e o rei seguro. Se esse centro se abre, a posição vai ficando difícil para as pretas jogarem. Então, você opta por peão E5, trocando material. Se ele captura o peão, claro, ele deve capturar, você toma aqui de cavalo, mas antes você pode jogar torre D1, ganhando a coluna aberta. Se ele oferta uma troca de damas, você absolutamente captura essa dama. E veja só, a posição não está injogável para nenhum dos jogadores. Pretas têm uma estrutura de peões pior, no entanto, ainda tem um peão a mais, certo? E o jogador de brancas tem bastante atividade pelo peão que foi gambitado. E esse é absolutamente o melhor dos casos para o jogador de pretas, caso ele jogue perfeitinho esse gambito, certo? Todos os lances do engine. Então você vê que não é o fim do mundo, nem mesmo se o seu oponente defende de maneira perfeita. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é que você vai fazer caso seu oponente opte por não aceitar o peão que você oferece lá no começo. Vamos lá.
ele deve sempre capturar esse peão. No entanto, é muito comum o adversário jogar, por exemplo, bispo G4. Esse lance é terrível. Terrível, você já ganha na hora, porque aqui você pode capturar o peão central e ele não pode capturar de volta. Se ele captura de volta, temos dama toma dama, seguido por cavalo toma E5. E aqui você não somente ganhou o roque do seu oponente, como você também ganhou um peão aqui no centro, já tem atividade, tá ameaçando tomar lá em F7, dando um duplo e vencendo a posição aqui, certo? Então, seu adversário acaba se colocando numa situação onde ele vai ter que te ajudar a desenvolver a dama e vai ter que entregar o par de bispos. Ele precisa jogar bispo toma F3, que é terrível, certo? Se ele jogar bispo toma F3, você joga dama toma, e depois da captura do peão, você tem uma posição aberta, onde você já tem uma dama desenvolvida. Isso daqui é famoso por conta de uma partida do Paul Morphy contra o Duke Kroll, só que o jogador de brancas ele pode seguir, por exemplo, jogando bispo C4, ameaçando a casa de F7, e depois que o seu oponente defender, por exemplo com cavalo F6, que é o lance mais comum, você pode jogar dama B3, já forçando a vitória de material. Olha que legal, é ainda ameaçando os mesmos dois peões daquela última linha. Então o jogador de brancas já tem uma posição bem vitoriosa, mesmo depois de jogar dama E7, que é o lance mais comum. Aqui ó, o computador dá 3 pontos de vantagem ao jogador de brancas logo de cara na abertura, seguindo aqui os lances mais comuns. Se o seu oponente joga cavalo C6, também não é bom. Você pode agora capturar aqui o peão central e, independente de como ele opte por capturar, você tira o roque do seu adversário e você vai para um final de jogo onde a probabilidade de que você vença é muito maior, porque você não vai perder tempo tendo que tirar o seu rei do centro, enquanto seu oponente não pode mais fazer o roque. Então veja, se cavalo toma, peão toma, dama, e você vai desenvolvendo suas peças com tempo. Olha só, bispo C4 já desenvolve com tempo ali na casa de F7, seu oponente joga um F6, quando você fizer um roque grande vai vir com cheque, é mais um tempo que você ganha. Apesar de não ser um final tão ruim para o jogador de preta jogar, definitivamente ele te dá aqui uma vantagem ao optar por aquele cavalo C6 na abertura. É isso pessoal, eu espero que vocês tenham curtido, aprendido algo de novo, se inscreve no canal e dispara o like nesse vídeo que me ajuda demais. Até a próxima!